Um escafandro é uma armadura pesada. Ela permite-se fazer trabalhos no fundo de um corpo d'água, mas restringe os seus movimentos. Uma borboleta é um animal leve, que voa conforme os caminhos que o vento a dá. Já a vida é um eterno questionamento, que depende do valor e do sentido que damos a ela. Jean-Dominique Bauby, ou Jean Do, é um homem comum, um playboy de meia-idade, francês, com bom trabalho e um pai ausente. Depois do fato que marcou a sua vida, Jean-Dominique refletiu sobre essas características por todos os dias. Sob um olhar estático, como sua própria condição, ele revisitava suas memórias constantemente. O escafandro e a borboleta é uma história real. O calvário e a redenção de Jean-Dominique Bauby foram contados por ele no seu livro, e depois transformados em filme pelo ótimo diretor Julian Schnabel. O filme começa em um hospital. As luzes e os médicos entregam que o personagem sofreu um acidente. Nesse ponto, somos apresentados à visão em primeira pessoa de Jean-Dominique, que vai ditar o ritmo que a obra vai seguir. A história é contada por Jean Do em sua própria perspectiva, fazendo o espectador se colocar como protagonista, sofrendo, pensando e imaginando juntos, atingindo um grau de imersão que poucos filmes conseguem transpor. Aos poucos, descobrimos que Jean Do está sofrendo de uma condição chamada Síndrome do Encarceramento, ou seja, ele está preso dentro do próprio corpo, tudo o que ele pensa o seu corpo não obedece, e praticamente todos os seus músculos estão paralisados, exceto o olho esquerdo. Ainda nos primeiros minutos do filme, o médico conta a Jean Do que ele sofreu um AVC extremamente forte, e que em outros tempos ele teria morrido, mas devido ao avanço da ciência eles conseguiram preservar sua vida. Daí vem um dos principais questionamentos da história de Jean-Dominique Bauby. Isso é vida? A biologia define a vida conforme algumas propriedades básicas que um ser precisa apresentar para ser considerado vivo. Primeira, organização. Todo ser vivo apresenta diferentes peças e cada uma tem uma função própria. Segunda, metabolismo. Como os seres fazem reações químicas para se conseguir energia. Terceiro, homeostase. A manutenção de uma temperatura interna constante e favorável. Quarto, crescimento. O desenvolvimento das células ao longo do tempo. Quinto, reprodução. Os seres devem ser capazes de passar seus genes adiante. Sexto, reação, ou a capacidade de interagir com o ambiente. E sétimo, evolução. Todo ser é fruto de um processo evolutivo. Não necessariamente todo ser deve apresentar todas essas propriedades, mas algumas são essenciais. Um conceito próprio acerca da vida ainda é inexistente. A NASA, por sua vez, define que a vida é todo sistema químico autossuficiente, com a capacidade de ter uma evolução darwiniana. Para dois astrobiólogos, Stuart Bartlett e Michael Wong, a vida, ou life, com Y, é todo sistema que apresentar 4 habilidades. Primeira, dissipação, capturar e processar energia. Segundo, autocatálise, crescer ou se expandir. Terceiro, homeostase, ou equilíbrio interno. E quarto, aprendizado, capacidade de armazenar e processar informações para aumentar suas possibilidades de sobrevivência. O conceito de vida desses pesquisadores pode revolucionar a pesquisa espacial e dizer que nós, os terráqueos, sejamos só um dos vários tipos de vida. Mas deixando as ciências da natureza de lado e embarcando nas ciências humanas, Aristóteles acreditava que todos os seres têm 2 princípios, a matéria e a forma, e estes são inseparáveis. A matéria seria o potencial, e a forma seria o corpo, que mesmo na ausência do outro, existem. Em suma, Aristóteles conceituava a vida como aquilo pela qual um ser se nutre, cresce e perece por si mesmo. São Tomás de Aquino, seguindo a visão cristã, definia a vida como algo possível somente pela influência de uma força externa, e ainda dizia que a alma era imortal e, contrariando Aristóteles, independente do corpo. Em uma visão mais moderna, Nietzsche, contestando a religião e a sociedade, dizia que o orgânico nada mais é que o fruto de relações de dominação, e o que transpassa do indivíduo é o resultado de suas lutas internas, e contrariando São Tomás de Aquino, acreditava que a alma eterna e indestrutível não existia. Após a conversa, entre aspas, com o médico, Jean Do continuou sua vida relutante, ainda com muita tristeza e tomado por uma completa falta de vontade de viver, sem nenhum pingo de resiliência para enfrentar aquela situação. Completamente apático e sem poder demonstrar fisicamente sua indignação,
Jandô era somente a sua alma, ainda presa em sua forma, seguindo o conceito aristotélico de indivisibilidade. A vontade de viver dos seres vivos, geralmente fundada no instinto de sobrevivência, não podia se aplicar a Jandô. A resposta física necessária à reação ao ambiente, segundo uma das propriedades biológicas, não era possível. Na opinião de quem escreve e narra esse texto, a vontade de viver de Jean-Dominique Bauby ultrapassa o biológico e o animal, e chega ao humano, se é que é possível distanciarmos-nos dos animais e do biológico. Mas a razão humana de viver de Jandô já não é mais instintiva. Ela chega ao racional e ao sentimental. A sua sobrevivência não era cuidada por ele mesmo. Os médicos e enfermeiros faziam essa parte por ele. Mas a imaginação fértil, a visita dos filhos, da ex-mulher, dos amigos e dos desafetos, tudo isso aliado às memórias das festas, do trabalho, dos relacionamentos e dos embates. Esse caldeirão de humanidade levou Jean-Dominique Bauby à sobrevivência, emocional e psicológica, os passos mais difíceis para alguém naquelas condições. Jandô usou seu olho esquerdo, sua mente e a ajuda de uma enfermeira e de uma ajudante para escrever seu livro, o retrato de suas memórias, o escafandro pesado, que não permite o movimento ao seu corpo, e a borboleta leve como sua imaginação, livre e infinita.